Bom dia, graça e paz. Hoje, 22 de janeiro de 2025. Aqui nós estamos para mais uma devocional. E a temática de hoje é: um momento não define sua vida. Em nossa caminhada, passaremos por momentos difíceis, de angústia, de aflição. A estratégia do inimigo é fazer da dificuldade um resumo para definir a nossa história. Essa é a estratégia do inimigo. Ele pega o momento difícil que vivemos, da nossa dor, da nossa aflição, que você de repente está vivendo, e tenta definir a sua história naquele momento. Mas o momento não define a sua vida. É um momento, vai passar. Entenda isso. Não aceite, porque este momento difícil que você está vivendo não define a sua história, não define a sua vida. No dia da crucificação, Jesus enfrentou o momento mais difícil da sua vida. Ele foi cruelmente torturado pelos soldados romanos, sentiu sede e desamparo. Muitas pessoas carregaram na mente a imagem de um Cristo sofrido. Muitos achavam que aquele era o final da vida de Cristo. Já era, ele morreu, sofreu, foi crucificado, foi humilhado, aquilo tudo. Não é essa a imagem final. Não era esse o final. Muitas pessoas carregaram em sua mente uma imagem do Cristo sofrido, machucado, cansado. Mas isso ocorreu por um momento e não define toda a história do nosso Salvador. Aquele momento não definia a história do Salvador. Tudo que ele havia feito, tudo que ele havia falado, não terminava ali, naquele momento de crucificação, naquele momento de dor. Na verdade, aquilo era só o início de muita coisa que ainda estava para acontecer, de muita coisa que ainda aconteceu. Jesus foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Como diz aquela música, foi crucificado como um cordeiro e ressuscitou como um leão. É isso, meu amado, minha amada. O semblante do Cristo ressurreto não é de dor, não é de sofrimento. Ele venceu e foi coroado em glória, assim como você e eu. Por isso ele diz: eu venci o mundo. Tem bom ânimo. Pode ser que você esteja passando por dificuldade, seja financeira ou qualquer outra luta na família, sabe, com os filhos, seja qual for, isso não define a sua vida. Isso não significa que você é um perdedor, é um fracassado, que você não vai conseguir. Não, esse momento de dor, de luta, de angústia, não define a tua história, a sua vida não termina aí. Pode ser que esse momento de dor, de sofrimento, de angústia que você está vivendo ou está passando, seja só para te impulsionar para algo maior e melhor, para fazer você avançar para aquilo que Deus tem para a tua vida, porque esse momento não define a sua vida. Deus pode transformar a sua situação rapidamente. Deus pode fazer isso. Por isso, levante a cabeça e lembre-se de que um momento ruim não define quem você é. Eu me lembro do povo que estava sitiado em Samaria. Eu sempre conto essa história. 4 leprosos estavam fora da cidade, morrendo de fome. Dentro da cidade havia fome, ninguém, sabe, não tinha mais comida, pessoas querendo comer gente, uma situação terrível e não havia possibilidade. Samaria estava sitiada e os 4 leprosos não tinham nem lixo mais, porque dentro da cidade, né, se comia cabeça de jumento e fazia fogo com esterco de pombo. Todos os animais morrendo de fome, eram comida, nada, não tinha possibilidade alguma. Mas o profeta, num determinado momento, disse ao braço direito do rei, né, que aquela situação que eles estavam vivendo, no outro dia, ela acabaria, em 24 horas. Ele disse ao profeta: volta e diga ao rei que amanhã, nesse mesmo horário, isso não vai estar mais acontecendo. Querido, aquela situação iria mudar. Era algo que não tinha como. Para muitos, aquela realidade
estava definindo o final de Israel. Ia acabar tudo ali, não tinha como ser. Mas para Deus não. Deus disse, eu posso mudar isso. Amanhã, esse mesmo horário, vai terminar essa dor. Foi o que aconteceu. No outro dia, os 4 leprosos foram até o arraial do inimigo. O inimigo achou que era uma multidão de gente vindo, mas Deus fez ouvir um grande barulho. Era apenas 4 leprosos vindo. E aqueles sírios saíram correndo e deixaram tudo para trás. Os leprosos chegaram, comeram, beberam e levaram as boas novas até a cidade. E aquela situação de morte, de fracasso, de desesperança foi mudada em 24 horas. Eu não sei quais as lutas que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que o que você está vivendo hoje não define a tua vida. Deus pode transformar, Deus pode mudar. Pode não ser em 24 horas, pode ser em uma semana, um mês, um ano, eu não sei, mas uma coisa é certa, você não vai morrer no meio da sua dor, do seu sofrimento. Deus pode mudar isso, Deus pode transformar o seu choro em alegria, e este momento não define quem você é, não define a sua história, não define a sua vida. Esse momento ruim que você está vivendo, de repente alguns estão dizendo para você, está vendo? Você está aí sofrendo, você sei o quê, e não lembram da sua história, de tudo que você fez, de tudo que você lutou, sabe? Isso não define quem você é, não define. Mesmo que você possa ter errado, possa ter falhado, este momento não define a sua vida. Não aceite isso. De repente alguém está dizendo para você, ó, você está vivendo essa luta, essa dor, tudo isso você está vivendo aí, ó, está sofrendo, porque não sei o que, esquecem de quem realmente você é, o que está dentro do seu coração, o que você já fez, porque esse momento ruim que você está vivendo não define a sua vida, não define aonde você pode chegar ainda, não define quem você é. Então não aceite isso. O diabo tenta fazer do nosso momento definir quem realmente nós somos. Entenda, seu estado atual não define seu estado desejado. Não define até o seu futuro. Creia nisso. No mundo, Jesus disse, teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo e com uma palavra pode mudar toda a sua vida. Não perca a fé e creia. Em breve, esse momento ruim que você está vivendo, que você está passando, se transformará no seu maior testemunho. O momento que você está vivendo agora não define a tua vida. E esse momento de agora vai ser o seu maior testemunho da onde Deus te tirou, da onde Deus vai te colocar, do que Ele vai fazer. Então, não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Sua esperança é viva, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a nossa esperança viva. Não perca a esperança, creia. Isso que você está vivendo hoje não define a tua vida. Não deixe ninguém te definir por um momento que você está vivendo agora. Deus vai mudar, Deus vai transformar. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora agradecer ao Senhor por cada vida que nos ouve aqui. De repente estão vivendo um momento muito difícil, Senhor, de dor, de angústia, de desesperança. Senhor, mas esse momento que os teus filhos e filhas estão vivendo agora, desses que nos ouvem agora, estão vivendo, isso não significa que é o fim, não significa que esse momento define a sua vida, de quem eles são. Senhor, apagam a sua história, não. Esse momento pode estar difícil, pode estar doendo, mas Deus, esse momento não vai definir quem é essa pessoa e aonde ela vai chegar, do que Deus pode fazer. Na verdade, eu quero declarar que esse momento que estão vivendo agora vai servir de testemunho para aquilo que o Senhor vai realizar. Vai servir de testemunho para aquilo que o Senhor vai fazer, ó Pai. Eu não sei em quanto tempo o Senhor vai agir. Pode ser agora, pode ser hoje ainda. Eu creio, pode ser hoje. Aqueles que estão precisando de uma resposta urgente. Pai, eu quero declarar que ainda hoje o Senhor fale, o Senhor mude, o Senhor transforme, o Senhor dê sinais. Pai, nós cremos, queremos declarar isso, Senhor, na vida dessas pessoas que nos ouvem, Senhor, que num breve tempo elas possam testemunhar do milagre que aconteceu. Senhor, porque este momento de dor, de perda, de dificuldade,
não define a sua vida. Deus, eu os abençoo nessa hora. Eu libero essa palavra sobre a vida de cada um. Eu creio, Senhor. Eu tomo posse que ainda hoje, Senhor, veremos sinais sobrenaturais do que o Senhor pode fazer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, Jesus. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, o momento que você está vivendo hoje não te define. Tua história não vai terminar desse jeito. Creia nisso. O inimigo quer que você acredite nisso, mas não vai. Seu estado atual não define o seu estado do futuro ou desejado por você. Creia nisso. Deus vai fazer coisas sobrenaturais acontecerem. Tome posse disso. Beijo no coração e até a vitória. Amanhã estamos de volta. Bom dia.